Quem vê Cruz Alta no ano de 2024 não conhece a antiga Cruz Alta de 2002. Há 22 anos atrás, em 3 de outubro de 2002, Cruz Alta, uma das cidades mais tradicionais do Rio Grande do Sul, foi devastada por um dos maiores desastres climáticos de sua história. Um furacão com ventos entre 195 e 230 km por hora atingiu 80% da cidade, deixando um rastro de destruição que marcou profundamente a vida dos seus habitantes. Embora o fenômeno não tenha causado mortes, o impacto na infraestrutura e no cotidiano foi imenso, e as lembranças deste dia ainda ecoam na memória dos cruzaltenses. Cientistas especializados no estudo de tornados e furacões sugerem que o evento foi na verdade um furacão categoria EF2, com ventos entre 180 e 250 km por hora, o que explica o grau de destruição. As primeiras horas do dia 4 de outubro revelaram uma cidade em ruínas, árvores arrancadas como se fossem palitos, construções severamente danificadas e mais de 4.000 pessoas desalojadas. Destas, 1.500 ficaram completamente desabrigadas e cerca de 2.500 casas tiveram seus telhados arrancados. A cidade parou, cerca de 70% da população ficou sem serviços básicos como luz, água e telefone, e o comércio local foi fortemente impactado. Muitos estabelecimentos fecharam as portas e até mesmo aqueles que não foram diretamente afetados decidiram encerrar as atividades mais cedo, temendo novos fenômenos climáticos. A destruição foi tamanha que em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Cruz Alta formaram-se longas filas de moradores em busca de ajuda. O desespero era evidente, com pessoas clamando por materiais para reconstruir suas casas e por apoio para enfrentar a crise. O Corpo de Bombeiros de Cruz Alta e a Brigada Militar ficaram sobrecarregados, realizando atendimentos ininterruptos para socorrer a população afetada. O então prefeito de Cruz Alta, Dr. José Westphalen Correia, informou na época que os prejuízos estimados chegaram à casa dos 6 milhões de reais, uma cifra impressionante para um município do porte de Cruz Alta. Para acelerar a recuperação, na época a prefeitura contratou em caráter emergencial cerca de 40 pedreiros e carpinteiros que trabalharam dia e noite para auxiliar na reconstrução das áreas atingidas. Entre os locais mais afetados e devastados, um dos que mais chamou a atenção foi o CTG Querência da Serra, símbolo da tradição gaúcha na cidade. O evento arrancou completamente o teto da sede do clube, deixando os frequentadores chocados. Outro marco visual do desastre foi a antena de mais de 100 metros da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a antiga CRT, que devido à força do vento foi torcida como se fosse um simples arame, criando uma cena que parecia retirada de um filme de Hollywood. A tradicional Praça Érico Veríssimo, conhecida como Praça da Matriz, no centro do município, também sofreu severamente. Conhecida por sua beleza, com árvores centenárias, a praça ficou irreconhecível. Árvores enormes foram arrancadas pela raiz, transformando o local em um cenário caótico e desolador. O impacto visual da destruição na praça deixou os moradores em choque. Como se não bastasse, o dia 3 de outubro, 2 dias depois, Cruz Alta foi novamente castigada por outro forte temporal. No dia 5 de outubro, por volta das 7 horas e 30 minutos, ventos de até 100 km por hora varreram a cidade, afetando mais ainda as estruturas que já estavam danificadas. Casas e serviços públicos que estavam sendo lentamente reconstruídos voltaram a sofrer novos prejuízos, aumentando o desespero da população. O relato do Dr. Alfredo Roeber ilustra o terror vivido naquela noite. Segundo ele, aspas, estávamos deitados prontos para dormir. Passava um pouco da meia-noite 45 do dia 3 de outubro de 2002. Assistíamos o debate político para o governo do estado. O vento já começava a assoviar pelas frestas da janela. Quando a energia elétrica acabou, o silêncio foi quebrado pela fúria do vento. O que se seguiu foi algo inimaginável. Vidros estouraram, árvores ficaram inclinadas e em poucos minutos o teto do CTG Querência da Serra havia desabado. Era um pesadelo inimaginável, relembra o Dr. Alfredo Roeber. Agora, 22 anos após o acidente, as marcas desta tragédia climática ainda permanecem presentes, não apenas na memória dos moradores, mas também em algumas áreas que, mesmo com o tempo, ainda carregam os vestígios da destruição.
nós estamos aqui no 12º BBM, Corpo de Bombeiros de Cruz Alta, onde eu vou conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Tenente de Paula, que na época dos fatos em que houve esse evento climático em Cruz Alta, era sargento e atuou em todo esse momento delicado de Cruz Alta, não só no furacão de 2002, mas também 2 dias depois que houve outro problema envolvendo um tornado, começando com o furacão F2, como a ciência categorizou, e depois como um tornado. Tenente de Paula, obrigado primeiramente pela participação aqui nessa nossa matéria. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi a experiência do Corpo de Bombeiros naquele dia, vocês que atuaram diretamente, e a gente como civil na época lembra muito bem daqueles problemas das árvores arrancadas, dos telhados, a imagem do CTG Querência da Serra sem telhado. Como é que foi para vocês lidarem? Porque vocês estavam ali na linha de frente e o temporal começa ali em torno de 00:45, como é que foi para vocês lidar com isso? Porque vocês tiveram que largar o que estavam fazendo e ir diretamente no X da questão, com temporal ou sem temporal. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Eu recordo bem dessa ocorrência. Eu havia mudado há pouco, né? Eu morava no bairro de Fátima no dia, assim, fazia pouco nós mudamos em julho para o bairro de Fátima, lá na rua Neco Paula, e aí eu estava de férias, né? Por isso que eu recordo bem dessa ocorrência. Eu estava em casa com a minha família lá, inclusive minha esposa, nós tínhamos uma criança pequena, né? Tinha nascido no mês há poucos dias ali, e dá o temporal. E a gente conseguiu avaliar, né, pela experiência, pelo tempo, assim, que lá em casa eu sentia que parecia que ia arrancar as janelas, né, as portas, assim, de tão forte que era o vento. E o barulho em cima do telhado, vindo pedaço de telhado dos vizinhos, quando dá uma aliviada no temporal, assim, ó, que eu saio para fora, eu já vejo parte do telhado da casa do meu vizinho, na minha porta. E eu recordo, assim, que eu falei pra minha esposa, assim, não, eu vou pro quartel. Ela, não, mas tu tá de férias. Não, eu tava de férias até sair da normalidade. Sim. Como sair da normalidade, já acabou minhas férias. Sim. E eu tô indo pro quartel e peguei, coloquei uma roupa. E ela, mas eu vou ficar com as crianças, nós tínhamos 3 crianças pequenas. Não, tu tá tranquilo, né? Sim. Tu tem água, tem alimento aí pra ficar nesses dias aí, nós não tinha luz. Ao olhar pra frente, assim, todos os postes da rua, né, que o Paulo tinha caído. Tava deitado. E eu disse, não, fica aí que depois eu dou um jeito de vir aqui. E só que assim, voltar demorou acho que umas 24 horas até eu poder voltar para casa. Quando eu tô vindo para os bombeiros, cheguei no 14 bis, o posto 14 bis tinha saído, tipo, torceu o 14 bis. Se deslocou do local. Deslocou. Não conseguia acessar pela Padre Pacheco. Opção existente, São Geraldo. Tô vindo pela São Geraldo, também as árvores e os postes tudo deitado. O que eu consegui? Não, vou por cima das calçadas. Tô vindo por cima das calçadas. Eu consegui, né, e a chuva pegando. Sim. Consegui um galho, entrou embaixo do protetor do cárter e eu vim com aquele galho até os bombeiros. Eu recordo que quando eu cheguei aqui no quartel, já tinha filas e filas de carro aqui com alerta ligado, pedindo as pessoas que ligavam para os bombeiros, só que, tipo, não conseguia entender que nós estávamos com, sei lá, com 400 ocorrências ao mesmo tempo. Sim. E as pessoas vinham aqui. Pontos comerciais, supermercados, farmácias, todo mundo aqui, vou perder meu negócio, vai acontecer isso. Só que naquele momento a nossa estrutura, como se fosse em qualquer outra cidade, não seria suficiente. Sim. A demanda era muito grande e a nossa estrutura, nós tínhamos uma equipe de serviço, né, de serviço 24 horas, só que aos poucos começou a vir todo mundo, como no meu caso, estava de férias, estava de folga, começou a vir. Quando nós estamos aqui organizando, na época estava o Marion, aqui estava na ativa, o Sargento Campos, acho que era o nosso telefonista no dia. Então o que a gente resolveu? Precisava organizar a nossa porta de entrada. Então organizamos na sala de operações ali, nós tínhamos, assim, num período, estávamos com 3 telefonistas, só recebendo as ocorrências e já definindo, assim, pela cidade, pelos quadrantes, o que nós ia fazer, o que era mais urgência, o que era menos urgência, o que era árvore, o que era estelhamento, o que era, né, risco com queda de luz. Então, nesse meio tempo, a gente recebe uma ligação, caiu a torre da CRT. Que inclusive foi completamente torcida aquela torre. Então, quando a gente ouviu aquilo, assim, a gente se olhou assim, puta, morreu gente. Porque é impossível uma torre daquele tamanho, né? 100 metros, inclusive. Daquele tamanho, a gente pensou, não, isso aí, onde pegar, vai ter vítima fatal. Então a gente saiu assim, vamos lá. Só que Deus, né? Deus, Ele está sempre presente na nossa vida. Exato. E ali foi um milagre o que aconteceu. A antena caiu num ângulo assim que ela foi pegando apenas os muros das residências, árvores e tudo, não afetou uma residência, não atingiu ninguém. Sim. Então aquilo nos revigorou, né? Bom, a gente não está sozinho. Exato. Não estamos sozinhos aqui. Então voltamos, reunimos as forças, daí tinha a questão do Querência da Serra.
E assim, ó, a gente não sabia o que fazer primeiro. Então Nunca tinha passado por isso na carreira de bombeiro? Não. A minha maior ocorrência foi no edifício Cacique, em Porto Alegre, um incêndio de grandes proporções na época, né? Mas uma ocorrência, assim, que em pouco tempo ser tão devastador que nem foi em Cruz Alta Temporal. Exato. Foi um aprendizado enorme na questão de tu montar um gabinete de crise para atender uma ocorrência desse tamanho. Sim. Na época eu recordo que nós tivemos apoio até do pessoal dos bombeiros de Passo Fundo, que na época a gente pertencia para Passo Fundo. Então, assim, ó, a cidade ela meio que trocou de lugar, assim, em virtude do temporal. Sim. A questão as árvores do bosque ali do 29 GC, literalmente, né, passou numa altura, foi arrancando tudo, todas as copas. Exato. Na Praça da Matriz, quando torceu tudo também. Então a gente, assim, ó, nós trabalhamos muitos dias depois até colocar as coisas próximas da normalidade, que demorou bastante tempo para voltar. Inclusive, vocês começam o atendimento dessa noite de 13 de outubro e no dia 5 veio um novo temporal, novamente mais vento. Como é que foi lidar com aquilo? Porque a população começava a respirar, inclusive as notícias da época era que justamente a população começava a reconstruir o que havia sido destruído e aí vem novamente um temporal, não numa magnitude tão grande quanto o dia 3, mas que também acaba colocando vocês novamente em sobreaviso e na época, para o internauta, para o ouvinte que está nos acompanhando, a previsão meteorológica era de muita chuva para o estado. Era uma coisa completamente anormal se comparado ao que veio depois. Realmente, Fernando, nós estávamos assim, a fadiga já estava pegando efetivo, né? Porque eu e com os demais colegas, as minhas férias se interromperam ali e eu vinha para o quartel de manhã, naquele dia, na madrugada eu vim para o quartel, fui voltar no outro dia. Só liguei, na época eu não tinha ligado, fui lá fazer a questão, tem alimento. A minha rua demorou 5 dias sem água, sem luz. Então não foi a minha rua, a cidade ficou nessa situação. Exato. Então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tivemos uma rede de apoio muito grande também, porque as pessoas, nós saíamos de manhã trabalhando e almoço, café, não tinha essas coisas. Mas de repente a gente chegava no lugar e assim, ó pessoal, vocês são todos bombeiros, estão trabalhando, a gente tem uma refeição para vocês. Não, sim, sabe? Sim. Então a nossa cidade, ela tem essa capacidade, assim, desse entendimento de apoiar principalmente a nossa instituição. E eu falo porque eu estou aqui há bastante tempo, então a gente sempre recebeu esse apoio, esse carinho da comunidade com os bombeiros da Cruz Alta. Então a gente é muito grato e cada ocorrência que sai da normalidade, a gente nota que a cidade chega e abraça a nossa instituição. Então, isso motiva a gente, Fernando. Exato, né? Exatamente. Obriga a gente, motiva e obriga cada vez a melhorar, crescer, né? Para estar à frente, assim, para estar no mínimo no mesmo nível desse carinho que a gente recebe. A gente tem que ter uma condição para entregar esse serviço de qualidade sempre. Até um dado importante que pelo levantamento que foi feito, em torno de 2.500 famílias foram afetadas. Quantos militares vocês tinham naquele dia aqui? Porque em 2002, se eu não me engano, Cruz Alta já tinha mais do que quase 60 mil habitantes na época. Você calcular 2.500 famílias, pensar quantas pessoas estão envolvidas ali. Qual era o efetivo que vocês tinham para lidar com todo esse problema no município? Fernando, eu não posso cometer injustiça aqui, mas eu imagino, nós tínhamos lá, na época, nós tínhamos a gente chama do primeiro e segundo carro, um ABT 1956, um outro ABT 741, nós tínhamos uma picape 339, nós tínhamos uma Paraty, que mais que nós tínhamos na época lá? Eu sei que todas as nossas viaturas estavam com equipes empregadas. Sim. Tivemos o suporte também na época do pessoal de Passo Fundo que veio. Até eu tenho um registro assim, nós estávamos cortando as árvores que também haviam tombado lá no Polivalente lá, por cima da escola, né? Sim, sim. Daí nós estamos lá montando, fazendo um corte lá e eu tô direcionando uma cunha. Era uma árvore enorme. Sim. E eu tô com a mão colocando a cunha de um lado. E era uma árvore muito grande, né? Sim, sim. E daí tem um colega de Passo Fundo que está no outro lado. E ele não viu que eu estou colocando a cunha, eu estou com a luva, e ele passa a motosserra assim, ó, cortou toda a ponta dos dedos da minha luva. E podia ter perdido os dedos ali. Mais uma vez, Deus estava junto com os bombeiros ali. Exato. E eu lembro assim, ó, que eu não tirava a mão dentro da árvore, assim, parecia que tinha me arrancado os dedos, né? Sim, sim, sim. Porque, literalmente, né, arrancou a ponta dos dedos da luva. Já pensou, você foi minha mão. Perdi os dedos, sabe? Eu tava naquela assim, cara, eu não conseguia tirar. E graças a Deus eu tirei todas assim, as pontas dos dedos. Foi comido
pela motosserra e não aconteceu nada, olha. Para ver como dizem, né? Deus lá em cima sempre olha, porque é impressionante que com tudo isso que a gente tem de relato, não houve uma vítima fatal em Cruz Alta. Isso é uma coisa inacreditável para quem lembra e quem viveu essa época, a proporção que se tomou aqui. Eu me lembro muito bem de estar indo, no outro dia, a gente indo para o colégio e tudo cancelado, cancelaram aulas, cancelaram tudo, e tu vê que não houve registro de vidas perdidas ali. Ou seja, com certeza, né, acho que independente da religião de todo mundo, da fé, acho que acredito que Deus ali agiu, porque olha, e agiu ainda mais ainda através de vocês que estavam na linha de frente, porque a gente viu pela televisão, a gente viu saindo na rua no outro dia, vocês estavam lá envolvidos, deu problema, vocês já estavam ali lidando e com a expectativa de um temporal ainda durante a madrugada. E nós tínhamos aquela condição, não podemos esperar parar de chover, não podemos esperar o vento diminuir um pouco, a gente tem que atuar. Sabe? E foi isso, passou o temporal, a chuva seguiu, nós iniciamos a trabalhar na madrugada, a gente foi dias e dias ali. E como eu vou dizer assim, ó, foi um sentimento, a questão assim, ó, a gente se olhava depois, assim, chegava quando vinha afiar a motosserra, vinha trocar um equipamento, assim, ó, e todo mundo que estava trabalhando, tinha algum familiar que estava precisando também, que estava aguardando, que estava na fila, né? Então, ela pegou a cidade de uma forma que atingiu todo o nosso efetivo. Eu, minha casa, os meus colegas com as casas, dos pais, dos parentes, assim, não teve alguém do quartel que não tivesse sofrido, né, um problema em razão daquele temporal. Então, para nós, ficou registrado, sabe, como uma das ocorrências que está no nosso livro, que a gente brinca, nós temos um livro aí que a gente vai guardando as ocorrências, e essa ficou marcada pela complexidade, mas principalmente pelo envolvimento do nosso efetivo, né? Que a gente naquela época não tinha, tem um grupo de WhatsApp, coloca, não tinha. Exatamente. Todo mundo avaliou, saiu da sua casa como eu avaliei, bom, se na minha casa fez isso, na rua tá assim, imagina como é que tá a nossa cidade. Exatamente. Tá aqui a palavra então do Tenente de Paula, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Cruz Alta, e agora a gente vai até o CFC Getepro, que fica ao lado da onde era a torre da antiga CRT, onde o pessoal lá do CFC Getepro na época teve que lidar de chegar de manhã e ver aquela estrutura gigantesca de mais de 100 metros tombada ali ao lado. A gente vai diretamente para lá a partir de agora. E nós estamos neste momento aqui no CFC Getepro com o Alexandre Bittencourt, que é o gerente, o diretor aqui do CFC, e nós estamos bem num local que foi quase que um epicentro de uma grande preocupação, a queda da torre da antiga CRT. Aqui aos fundos do CFC Getepro, bem atrás de mim aqui, inclusive é possível ver, aqui em cima, uma construção de concreto, a torre ficava basicamente cercando esse local, né? Então aquilo ali ficava encaixado na parte de dentro da torre, uma forma de sustentação, e essa torre que tinha 100 metros de altura. E a gente conversava aqui, eu e o Alexandre, um pouco antes do início das gravações, olhando para os prédios que hoje nós temos construídos, muitos desses prédios que são altos não chegam a 100 metros. Alexandre, você já trabalhava aqui naquela época e viu com os próprios olhos o que a força da natureza faz quando quer mostrar que tem força. Ou seja, uma torre de ferro, metal, acaba sendo torcida como se fosse... Eu vou botar a foto aqui para vocês verem, como se fosse pegar um fecho de trigo ali e literalmente arrancar. Como é que foi para vocês chegarem pela manhã do dia 4 e enxergarem a destruição que aqui se encontrava? Boa tarde. Olá, Fernando. Olá, ouvintes. De fato, naquele dia, né, fatídico, foi 2002, se eu não me engano. 2002. Né, nós tivemos aquele temporal, né, forte em Cruz Alta, que inclusive atingiu outras regiões da cidade e sobretudo a torre, né, que ficava aqui da antiga CRT. Era uma estrutura bastante antiga, né, ela tinha equipamentos fixados nela, né, de bastante tempo também, uma torre com bastante idade, e não por isso, porque a gente percebia que a estrutura era bem robusta. Inclusive, como estava te falando, nós fazíamos as nossas confraternizações aqui atrás, né? E a gente olhava para aquela torre e pensava, mas essa estrutura é capaz que um dia vai cair. E não é que naquele dia, né, nós vindo para o trabalho, casualmente, né, a gente foi tomando parte da situação à medida que a gente foi chegando, vendo árvores caídas, galhos caídos, e nos deparamos aqui com toda aquela estrutura, né, praticamente no chão, com os ferros retorcidos,
os parafusos, né, que eram bem significativos, né, parafusos bem grossos ali, quebrados, partidos ao meio, e dá uma noção para a gente do que é, né, realmente a força da natureza, né, um enfrentamento que é difícil a gente prever, né, e com certeza é difícil de enfrentar, né, de atacar, não tem o que fazer. E um exemplo disso é justamente a estrutura, né, dessa torre, que caiu exatamente no vão que os terrenos possuem das casas aqui na Presidente Vargas, com os fundos General Osório. E é interessante falar, porque até há poucos instantes o Tenente de Paula, comandante do Corpo de Bombeiros, falava justamente isso, né? Como, ao entender dele, a mão de Deus ali, porque essa torre, 100 metros, se ela cair para o outro lado, olha, eu não posso afirmar, mas eu acredito que ela teria até, inclusive, arrebentado o ginásio e as casas que tem aí até lá. E ela acaba caindo no vão dos muros, né? Aqui ao nosso lado direito tem todos os muros que finalizam, separam aqui os terrenos. E ela caiu fazendo esse costado por ali. Falaste muito bem, parece a mão de Deus atuando, né? Porque ela caiu exatamente no vão que os terrenos possuem nos fundos. E nós tínhamos aqui a residência, a casa, estávamos com 5, 6 carros na garagem, tínhamos aqui um rapaz que era nosso caseiro na época, dormindo aqui nos fundos. Na época nós tínhamos também um cachorrinho aqui, né? Também tinha a casinha dele, não atingiu a casa do animalzinho. E olha, foi só por Deus mesmo que isso aconteceu, ou seja, parece que foi calculado. Né? Parecia calculado mesmo a exatidão com que caiu a torre, né? Exatamente no fundo do pátio, e não pegou em nenhuma residência, nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhuma casa. O estrago foi apenas nos muros, que depois foram reconstruídos, né, pela empresa na época. Tu lembra desse momento, aconteceu alguma coisa com a tua família, tudo certo? Porque a proporção que o temporal, que o pessoal fala tornado, o nome correto para esse evento do dia 13 de outubro é furacão, pois foi inclusive categorizado como um furacão categoria F2. Tornado veio 2 dias depois com ventos de 100 km por hora. Tu lembra dessa noite? Como é que foi? Você estava na tua casa? Tu recorda como é que foi esse antes de você vir até o CFC? Como foi a noite, né, Fernando? A gente escuta o vento, escuta o barulho, né? O local que a gente estava não foi assim tão atingido significativamente, porque a gente percebeu que aquele furacão pegou somente uma faixa da cidade. Exato. Não foi toda a cidade. Como eu moro distante, né, não moro próximo aqui, eu só fui perceber a situação vindo para o centro mesmo, vindo para o local de trabalho. Que aqui na rua, na Presidente Vargas, tinham muitas árvores caídas, fachadas caídas também de estabelecimentos comerciais. E o nosso estabelecimento, graças a Deus, não aconteceu nada também, né? Apenas nos deparamos aí com essa situação bastante atípica, né, e curiosa, né, sobre a torre. Eu lembro que eu vim aqui nos fundos e eu fui ali onde ela caiu e entrei no meio das ferragens. Isso eu lembro muito bem e ficava me perguntando, mas nossa, né? Sim. Que coisa que é a natureza. Olhando aqueles ferros, né, com aquela bitola, né, os ferros grossos. Exato, mesmo, a gente via que era coisa antiga e coisa bem reforçada. Quase que um pilar, né? Exato, todos retorcidos, né, parafusos, foi muito parafuso que a gente juntou aqui dos fundos, né, ferros também. Eles fizeram um trabalho, a gente cedeu, né, para a entrada para que eles fizessem um trabalho de retirada de todo aquele material, né? Foi um trabalho bastante difícil também. Imagina quantas toneladas não tinha isso. Nossa, tiveram que cortar, tiveram que fracionar aquilo, né, para poder retirar. E com certeza, né, o agradecimento deles, sempre a gente lembra disso, né, a Deus, né, um agradecimento assim de não haver pegado em ninguém, não haver pegado em nenhuma casa, não dado um dano estrutural muito maior, né, de vidas principalmente, naquela época.
Perfeito, e agora a gente segue o caminho e vamos até a Brigada Militar conversar com o Coronel Jornada, que atuava diretamente na Brigada Militar de Cruz Alta, para falar um pouco como é que foi a visão dos brigadianos. Conversamos com o Tenente de Paula, Corpo de Bombeiros, conversamos aqui com o Alexandre, que tinha a torre como vizinha, e agora a gente vai até a Brigada Militar saber como é que foi essa lida por parte da Força de Segurança Pública aqui no nosso município. E nós estamos neste momento aqui no quartel da Brigada Militar em Cruz Alta, conversando com o Tenente Coronel Jornada, que na época dos acontecimentos do furacão que passou pelo município era capitão. E a gente vai falar um pouquinho com o Jornada sobre justamente como é que foi a visão da Brigada Militar naquele momento. Conversamos com os bombeiros que atuaram e obviamente a Brigada também, afinal de contas a população começou a ligar incessantemente para a Brigada Militar. Jornada, como é que foi esse impacto para vocês? Porque nunca tinha acontecido isso no município e eu acredito que para o policial, que está acostumado mais a combater a criminalidade, tu é pego de surpresa, com torre caindo, telhado voando, casa descendo, vindo abaixo. Como é que foi para vocês? Como é que foi para ti na visão de policial? Boa tarde. Bem, Fernando, naquela oportunidade foi uma situação de extrema gravidade, porque quando ocorreu ali que começou a cair a torre e depois centenas de casas que acabaram sendo destelhadas, logo no início do evento as pessoas começaram a ligar muito para o 190, praticamente direto, e logo a capacidade, né, de resposta, ela praticamente se exauriu e nós conseguimos, através de orientações, e aí, logicamente, né, as outras instituições, como o Corpo de Bombeiros, né, os servidores públicos do município, e aí muitos voluntários, né, da comunidade participaram conjuntamente e se começou a tomar aquelas medidas. Para a Brigada Militar, para nós policiais militares na época, na verdade foi algo muito impactante, assim, porque nunca tínhamos visto algo parecido, né? Algo que atingiu, eu lembro assim, de 80% das residências. Exato. Foi um número altíssimo, mais de 200 casas foram destelhadas. Eu lembro de uma situação muito grave, que até o próprio presídio estadual de Cruz Alta, ele teve parte da sua cobertura, que ficou destelhado também. Sim. Então foi algo que se convocou todo o efetivo, nós participávamos junto no comando aqui, todo o comando foi convocado, policiais militares, inclusive de fora daqui da cidade, que vieram auxiliar, muitos convocados, outros de forma voluntária. Então foi algo que para nós, algo que nunca tinha acontecido e que foi, digamos que assim, uma experiência principalmente, né, para aqueles que trabalhavam na questão de defesa civil, do qual todo o sistema, ele até já existia, eu lembro, um sistema de defesa civil na época. Foi terrível, mas tivemos algo muito positivo, que não tivemos nenhuma fatalidade. Isso foi muito bom. Provavelmente, eu acredito que pela ação imediata, tanto da Brigada Militar e também das outras instituições que participaram, que foram atuantes de uma forma muito rápida, né? Era o telefonema e a providência imediata, ir nas residências, carros particulares de policiais militares, de bombeiros, de pessoas também voluntárias, indo nas residências e tomando aquela providência de ver se não tinha vítima, o que tinha acontecido realmente com as pessoas. Até para quem está em casa entender como é que funciona a questão do 190, porque o Brasil tem a cultura, como os americanos, 911, o Brasil 190, e a gente entende o que ligou no 190, cai num telefone fixo, mas na verdade vocês têm um monte de ramais ali, ou seja, tem pessoas responsáveis por atender, e eu acredito que nessa situação era atender, catalogar e identificar o que era a prioridade, porque eu fico imaginando como o próprio Tenente de Paula no Corpo de Bombeiros falou que se formou uma fila gigantesca em frente aos bombeiros, de pessoas tentando buscar ajuda. Eu imagino como é que foi a central telefônica de vocês nessa noite. Com certeza, até porque o 190, né, ele é um sistema, uma comunicação da comunidade muito forte com o sistema de segurança pública. E aí, logicamente, questão de diversas prevenções. E naquela época,
mais ainda, né? Mais ainda. E tinha filas tanto de ligações como de pessoas que procuravam e nessa orientação, logicamente, o final era o município atendendo, o Corpo de Bombeiros atendendo e este encaminhamento. Bem como disse o De Paula, de uma forma com muita propriedade, que realmente se formou filas imensas, né? Inclusive tivemos que auxiliar até na organização das filas, auxiliar também lá na questão da entrega de todo aquele material, mas o que a gente pode afirmar é que teve um lado extremamente positivo também, que foi de se conseguir auxiliar essas pessoas que precisavam, de uma forma muito efetiva, né? Com todo o recurso que teve. Também temos que registrar que lojas locais aí abriram naqueles horários para se conseguir esse material que era lona e outros produtos que foram necessários para todos aqueles passos, né, Fernando, que são desde o planejamento, né, até o final lá da execução, das ações de execução que se prevê, né, dentro de uma coordenação de todo um sistema de defesa civil, e isso teve, então, essa busca de um resultado que se efetivou realmente de auxiliar. Não que as pessoas não tenham sofrido, foi muito sofrido para os policiais militares, para bombeiros, para as pessoas que atuaram e muito mais para aquelas que foram vítimas de um desastre natural sem precedentes, né? Pelo menos para a nossa região. E te perguntar aqui para a gente finalizar, os acontecimentos começam ali quase próximo à meia-noite. Eu acredito que naquele momento tem duas opções, ou o senhor estava de serviço ou estava de folga. Como é que foi? O senhor lembra dessa noite em especial? O que o senhor estava fazendo naquele momento? Porque inclusive uma peculiaridade, no momento do temporal estava acontecendo o debate para o governo do estado. E muita gente, por sorte, estava acordada e conseguiu até se esconder, porque senão teria pegado todo mundo dormindo naquela noite. O senhor lembra como é que foi a sua noite? Com certeza, essa digamos que é uma catástrofe, uma noite que realmente foi inesquecível. Realmente estávamos acordados e quando fez aquele movimento que foi assustador realmente tudo, nós de imediato, né, já acordado, de imediato tomamos as providências de, né, nos equipar, nos fardar e imediatamente comparecer, né, ao nosso quartel, da nossa brigada militar do 16 BPM e começar todas as medidas ali de um planejamento e juntamente daí com os outros comandantes, entre eles os comandantes dos bombeiros e os responsáveis na prefeitura, voluntários que compareceram para saber na brigada onde é que estava acontecendo, como é que teriam que atuar e tal, e tudo isso foi felizmente muito bem organizado. Então eu tenho essa lembrança muito forte, Fernando. Realmente, assim, é até emocionante, assim. O pronto emprego. O pronto emprego, exatamente. Então a gente tinha equipes, logicamente, que estavam trabalhando naquele momento, né, que inclusive foi assustadora, eles que viram a questão, né, ali naquele momento que estavam fora de casa, e também esse fato que você falou, que felizmente as pessoas, grande parte, estavam acordadas, né, e que conseguiram tomar as medidas de maior segurança, se protegendo nos locais mais seguros de sua própria casa, né, Fernando? Perfeito, conversamos aqui com o Coronel Jornada, na época capitão aqui do 16º BPM, e agora a gente vai ao encontro do nosso amigo Célio Carpes, o Tenente Célio, que na época estava na Polícia Rodoviária Estadual e que teve a sua casa justamente destruída pelos eventos climáticos. E nós estamos neste momento aqui na pracinha da Vila Lisabel, como o pessoal costuma chamar. Estamos aqui praticamente no entroncamento com a rua Coronel Martins. E eu particularmente gosto muito desse bairro e essa matéria tem muito a ver com as minhas raízes, meu amigo Célio, porque eu morava meia quadra de distância daqui quando o tal furacão passou por Cruz Alta. Então eu me lembro muito bem desse bairro e é até um privilégio a última entrevista do dia ser com o meu grande amigo Célio e também, né, num bairro ao qual naquela época eu residia. Célio, eu conversei hoje com os bombeiros, com o pessoal do CFC-GT, onde a torre caiu atrás, nos fundos ali da empresa. Também conversamos lá na Brigada Militar, entendemos como é que foi a visão da população, a visão da Brigada, dos bombeiros que atuaram diretamente, incansavelmente na época. E tu que na época pertencia à Polícia Rodoviária Estadual, mas que teve aí um baita prejuízo também onde tu morava.
E aqui a gente traz não só o militar, mas o civil, né? A pessoa que mora no local e que foi pego de surpresa naquela noite que literalmente foi sacudido o nosso município. Queria que tu falasse um pouquinho qual a tua experiência com a noite do dia 3 de outubro e como é que foi lidar com tudo isso, porque além de tu tinha que cuidar o teu trabalho como policial e também a tua vida particular ali, que é família, temporal no município. Como é que foi lidar com tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Kogler. É um prazer e a recíproca é verdadeira com relação ao carinho, enfim. E tu falaste muito bem ali. Eu moro não tão distante daqui. Eu moro na Coronel Martins, ali na referência à caixa d'água ali da Vila Isabel, aqui embaixo. Isso. E o que ocorre? Tu veja bem, é um terror, um verdadeiro terror. Até hoje eu tenho, emocionalmente, quando eu penso naquele fato da época, eu já me abalo. Basta bater uma trovada lá do outro lado e saber que as informações, de acordo com a meteorologia, terá temporal para esse lado, eu já não consigo dormir. Fiquei realmente muito abalado. O que acontece? Naquela ocasião, eu já estava dormindo, era madrugada, 2 horas da madrugada mais ou menos, quando eu senti que roncava aquele vento, né? Que veio de uma forma incrível. Eu só percebi, dormindo, eu percebi que foi aquele baque, um estrondo que deu no telhado. Provavelmente tenha levantado algum telhado de brasilite, estourou e ele entrou no meu telhado, que era barro, e consequentemente daí o vento entrou junto e abriu um espaço enorme no telhado. E daí aquilo desceu como se fosse uma avalanche de água, né? E só estava eu e a menina em casa. Eu levantei, naquele pavor todo, né? Organizei ela embaixo de uma única marquise que tinha, porque a minha casa era mista, então consequentemente poderia desabar, o fogo não era desabar, né? Consequentemente. E naquelas alturas, qual era a preocupação que é natural? Eu, embora como cidadão que tu disse, eu tenho o ser humano, o policial tem um instinto de salvador, de polícia sempre. Sim, exato. Aí tu começa a parabólica a funcionar. A quem eu devo socorrer? Será que algum vizinho também não protegi? Organizei a filha, que era a única que estava em casa, a esposa estava de plantão, enfermeira. E a filha que estava em casa, organizei, deixei segura, estava tudo certo, que deu para a gente encostar num canto. Eu digo, agora eu vou sair para ver se alguém precisa de algum socorro. Aí quando eu saí, que eu passei aqui justamente pela pracinha, até esse lugar aqui me faz muito bem te trazer aqui, porque aqui nesse lugar muitas vezes eu chorei com a natureza. Sim. Chorava aqui para os filhos não verem eu chorando, pelo que a gente perdeu. E passei por aqui, vi olha, horrível de se ver aquilo. Aquelas árvores retorcidas, caídas, eu digo, o poder da natureza do vento. E naquele desespero eu dei uma circulada, fui na minha mãe que também morava sozinha, cheguei lá, graças a Deus só deu pequenos danos ali, consegui acomodar ela, tranquilizar ela e retornei para casa, mas aquilo ali continuou. Há aquele ditado que normalmente o pessoal diz assim, que vá aos anéis e fiquem os dedos. Mas, Kogler, eu te digo o seguinte, ó, só quem perde os anéis e sabe o quanto custou, sabe o valor daqueles anéis. Até hoje, emocionalmente, eu não estou recuperado. E financeiramente, com tudo que eu tive que reconstruir, que eu perdi, que eu tinha construído ao longo de 23 anos, que eu perdi, para te buscar novamente, não é fácil. Então eu me preocupo muito com os fatos que estão acontecendo lá em cima, porque eu ainda não estou bem emocionalmente e não consegui recuperar tudo aquilo que na época eu perdi. E é interessante falar nisso, porque... como eu falei, eu morava aqui, metade da quadra, e eu me lembro muito de cruzar aqui na pracinha e ver o caos que isso aqui tinha ficado. Hoje, a pracinha, a natureza se recupera muito rápido, a gente vê aqui as árvores muito bonitas, inclusive a gente consegue ver que algumas árvores que estão cortadas desde aquela época porque caíram, algumas nem caíram, simplesmente foram dobradas, né, quebraram, e a gente está vivendo um momento desde maio, na verdade desde maio não, né, desde setembro do ano passado, com o primeiro evento climático no estado, agora novamente em maio, e pessoas que ainda se recuperam dessa época, como tu falou. E hoje, conversando com os dois militares, tanto o Tenente de Paula como o Tenente Coronel Jornada, eles me falaram uma coisa que tu falou agora, que é aquela questão do policial. Ambos também estavam ali na sua residência quando aconteceu, e que eles falaram, acomodar a família, botar a farda e sair correndo para tentar ver quem a gente pode ajudar primeiro. Exatamente. Veja bem, embora eu sendo da Polícia Rodoviária, na época, não me atinei a ir até a Polícia Rodoviária, porque a princípio estaria tudo tranquilo, porque os fatos deram na cidade, né? E lá o pessoal, a guarnição que estava lá, muito possivelmente
teria que tomar as providências, não seria necessário estar, a não ser o contato, saber como estava. Mas a preocupação de ver como está a população, que é um instinto do policial, como está a população, como é que estão os teus familiares, esse conforto que você tem que dar, e num segundo plano é você. Exato. Segundo plano, o policial, ele vê o lado dele. Tanto é que eu tive necessidade de materiais. Sim, sim. Quando eu pensei em buscar, eu socorri todo mundo, não tinha. Sim. Tu entendeu? Não Sim, havia sim. um recurso qualquer que fosse do município de algum segmento, né? Aí tudo vai despender do teu... E a gente também, claro, que não ganha todo aquele vencimento. E disse, não, ele pode se recuperar, enfim. Não foi assim. Eu mudei para 2 casas enquanto estavam reconstruindo a minha, e mesmo assim não foi fácil. Eu tive que abdicar da minha vida tranquila aqui, fui trabalhar em outros lugares para buscar recursos diários e coisas. Ou seja, abandonei a família pelo bem maior, que seria para dar a proteção necessária. Mas a minha vida, a minha juventude, que mesmo sendo policial eu era jovem, eu tive que já me afastar e fazer trabalhos fora para poder resgatar o pouco que eu perdi. Sim. Né? Até porque tu tinha que construir a tua casa e pagar um aluguel. Exatamente, e pagar os aluguéis, Sim, inclusive, porque eu mudei 2 vezes, como eu falei, né? E claro que daí tu fica com aquele compromisso assim, hein, Kogler? É com o mercado, que tu tem que chegar lá e pedir para que o dono do mercado seja solícito com a situação e sabendo do problema. Não, a gente tolera, a gente compreende e tal. Enfim, são vários fatores que abalam o ser humano diante de uma situação dessa. E naquela época, hoje fazem 23 anos. 22. 22 anos. Exatamente hoje, dia 3 de outubro de 2024, 22 anos. 22 anos. Aí tu imagina, eu já há 22 anos eu não consegui me recuperar emocionalmente. Eu ouço que qualquer vendaval, qualquer comentário sobre vendaval, eu já fico bem desmotivado. Ou seja, a autoestima já fica meio assim, ó, todos os cuidados são poucos. Né? E o que acontece? Eu vejo assim, ó, que hoje, diante de todas as circunstâncias que está se alterando muito o sistema climático, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente acompanhar a meteorologia e hoje a gente ainda pode ter uma precaução, porque a tecnologia ela chegou muito rápida e você consegue se atualizar das coisas, mas na época não acontecia isso aí. Quando tu menos esperava, já acontecia, te pegava realmente de surpresa. E hoje eu me recuperei, sei que as coisas estão bem mais tranquilas. Há quem diga, não, tu não pode reclamar porque tu tem uma vida serena e tal. Eu digo, só quem sabe a dor, entendeu? É que pode usar com toda aquela propriedade o princípio daquela música que diz assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É mais ou menos por aí. A autoestima é que não pode cair, senão tu se entrega mesmo. Porque olha, até agora eu ainda continuo pagando preço de fatos ocorridos naquela época. Obrigações, dívidas, tu acaba fazendo um empréstimo aqui, outro ali. Então, eu acredito que a coisa tenha se complicado muito mais do que eu estou te dizendo com relação à comunidade. Eu estou relatando para você o que eu passei, mas com relação à comunidade, com a situação socioeconômica bem inferior na minha, muitas vezes sem emprego, pais ali sofrendo, precisando, indo à luta, buscando de dia para comprar à noite, para comer à noite, e uma catástrofe dessa, de repente, termina com tudo que você começou. Inclusive na época o prefeito era o doutor, que já é falecido hoje, o doutor José Westphalen, e ele deu uma entrevista, e a gente está falando de 2002, em que os prejuízos acumulados chegavam na casa de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, se fosse de 2002, fosse somar hoje, aqui, claro, eu não sou um economista, mas eu acredito que deveria passar de uns 20 milhões de reais hoje, tranquilamente, levando em questão de inflação. Ou seja, nós tivemos do dia para a noite um absurdo climático aqui. E o pior, Célio, porque tudo isso acontece no dia 3 de outubro, e a história que hoje a gente fala é uma história, né? Hoje a gente está contando essa história, mas no dia 5, 2 dias depois, chega um outro tornado que acaba impactando novamente Cruz Alta. Quem estava começando a se reerguer acaba sofrendo de novo. Exatamente, foram 3 dias sequentes, né? O que acontece? Quando que a gente teve o primeiro episódio, como eu te falei que a minha casa ela era mista, então os telhados ficaram, metade do telhado ficou descoberto. Cada chuva que vinha é aquele sol, porque dava uma chuva e vinha um sol incandescente, e aquilo ali foi me retorcendo, as madeiras e assoalho e tudo, tanto é que me deram por perdida a casa. Então eu tive que refazer tudo. E aí passando todos esses fatos aí tu consegue se reerguer, aos poucos, devagarinho. Aí já surge o baque, vou ter que abandonar muitas vezes a família para poder buscar recursos agora para refazer tudo novamente, né? E como tu bem falou, essa questão de 2000 e na época 2002, 3 de outubro de 2002, para te ter uma ideia, hoje estou fazendo aniversário de viagem para ingressar na Polícia Militar
Olha só. Com essa missão importante que eu digo que Deus me deu, que nem sempre o ser humano reconhece, né? Sim. Essa missão que Deus me deu, que era proteger vidas e salvar vidas. Sim. Quer dizer, então em 2002, quando no dia 13 de outubro, completando o aniversário de brigada. Eu estava completando o aniversário da brigada. Olha aí. É do período que eu viajei para Passo Fundo para ingressar, para oficializar, né? Porque ele já estava aprovado. E nesse período deu o episódio, ou seja, faziam 20... eu acho que fazia uns 22 anos que eu estava completando a brigada. Resumindo, Cogler, assim, ó, a vida do ser humano, ela te prega umas surpresas assim que são inacreditáveis. Quando você constrói tanta coisa boa na tua vida, principalmente um coração bom, um coração bacana, às vezes tu é surpreendido. A natureza ainda ela responde por si só, porque ela é um fenômeno. Exato. Mas o pior é quando um ser humano devasta a tua vida. Tu constrói tanto, principalmente o policial, né, que ele trabalha pela sociedade, não sei o quê, e a sociedade destrói muitas vezes a vida. Lá adiante não reconhecer aquele, tu entendeu? E não sabe que por dentro daquele policial que aparentemente tem uma cara de bravo, porque ele é sisudo, por dentro tem um coração, nenhum é mecânico, nenhum é herói, né? É herói nesses momentos, mas ele não é mais do que ninguém. E aí depois, lá no final da carreira e tal, tanto ele se dedicou pela comunidade, como eu te disse, é um instinto do policial. Deu um problema, ele organiza os dele e vai correr pela sociedade. E isso é interessante aqui até para o público que está acompanhando a matéria até agora, como tanto o Tenente de Paulo falou exatamente, depois o senhor vai assistir essa matéria na íntegra, ele falou exatamente isso, quanto o Tenente Coronel Jornal também falou exatamente isso. Eu coloquei em segurança a minha família e saí correndo para ver quem a gente tinha que ajudar. Como o Tenente de Paulo disse que saiu da casa dele até o Corpo de Bombeiros com um galho enfiado no cárter, porque não tinha nem como trafegar com o carro pela cidade, como o Tenente Coronel Jornado saindo correndo também, e como o senhor também. Quer dizer, eu acho que isso é importante, deixar aqui o agradecimento, e por isso hoje eu até, inclusive, fiz questão de conversar com vocês que são profissionais da área de segurança pública, porque nós acompanhamos tudo como espectador. A gente viveu aquilo ali, a gente estava ali, mas como espectador no sentido, tipo, se eu precisava, eu ligava para os bombeiros ou para a brigada. Exatamente. E eles viriam ao meu socorro, né? Mas e aí, e o policial? Quem que vai ao socorro da família do policial? Quem que vai para os bombeiros? Os policiais, e a gente viu relatos de militares que ficaram 3 dias a fio cortando árvore aqui, limpando para conseguir trazer de volta energia para a comunidade, a água para a comunidade, a segurança, porque nessa hora tem muito vagabundo que se aproveita de uma situação para cometer um assalto, para cometer um furto. Ou seja, se não há os heróis da segurança pública ali, a gente, como diz, a gente liga para quem? Para o Batman? Exato, é na fragilidade do povo que eles agem, né? E o que acontece? E aí, em decorrência do fato, ainda tem o que vem posterior, porque tem os danos maiores, que são aqueles que a gente tem que assessorar na questão de alimentos também. Aí tu vai lá, tu já conhece uma família que já passava por dificuldades e diante da situação, pior ainda. Aí tu fica, como eu disse, como é instintivo, uma coisa do coração da gente, eu tenho que dar uma assistência para aquele lado, aí fica sabendo que fora aquele tem outro que tem problema também. Ou seja, aí já gera um outro problema, que é a questão alimentar, que daí entra a insegurança alimentar e um monte de fatores, né? Daí a polícia militar, que o assunto voltado para isso, como é que a gente age diante das situações, a polícia militar, por sua vez, é ela que vai lá para dar aquele amparo. Está com necessidade, a gente vai te atender. Claro que tem o pessoal da assistência social, sem dúvida, que é algo fantástico. Defesa civil também. Defesa civil, fantástico. Mas aquele primeiro embate, que é o bombeiro e polícia militar, que, olha, deu problema e o pessoal já é convocado imediatamente, que só essas forças são convocadas imediatamente. Nem o Exército é convocado num momento assim tão rápido. É a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros. E aqueles que têm no coração o instinto policial também, automaticamente, nem convocados foram, a certeza é que estão na reserva, eles se organizam a família e vão lá dar socorro para outros. Até porque chega a ser até instintivo, né? A gente vê alguém passar mal, liga para os bombeiros. Vê qualquer barulhinho, liga para a brigada. E às vezes liga para os bombeiros, não consegue, porque estão atendendo uma coisa, já liga para a brigada. Ou vice-versa, quer dizer, o 193 e o 190 já é uma marca, né? O Kogler é uma coisa natural. Às vezes a sociedade desconhece. O policial até parteiro ele é, muitas vezes. No bom sentido. O policial ele vai lá e socorre a criança que está se afogando, que se sufocou, que a mãe está amamentando. O policial, se a mãe está em situação de parto e não tem como deslocar, pode perder, de repente, quando ele está lá o policial fazendo o transporte, no meio do caminho. Eu
tive a felicidade de acolher uma criança que estava nascendo quando eu estava na Polícia Rodoviária, chegando em Passo Fundo. A parturiente, ela entrou em trabalho dentro do ônibus e eu fardado, já o pessoal já olha pro fardado. Sim. Ali, já joga o brigadiano no meio ali. Eu tive essa felicidade porque eu recebi no mundo uma criança a primeira vez, foi um presente de Deus na Polícia Rodoviária. Então, tantas coisas, tantas histórias assim que a gente passou, que é só o coração. Eu digo, quando eu venho aqui, que eu venho chorar para a natureza, que eu disse que é para os filhos não verem a gente chorando em casa, muitas vezes quando eu pensava como é que eu vou reconstruir a minha casa para a mulher, para a mãe das crianças, os filhos não verem que eu estava para baixo, eu vinha chorar aqui. Exato. Sozinho, conversando com a natureza, mas parece uma coisa, que a fortaleza da natureza eu subi junto. Exato. Sabe, eu conseguia aqui, encontrava aquela energia, coisa que às vezes não precisava conversar com alguém, que de repente o amigo não saberia que palavra ia usar para me dar motivação. Exato. E aqui sozinho, meditando, eu encontrei forças e a gente superou. Porque não é fácil tu perder um patrimônio de 23 anos, como repetindo o que eu disse, que vai aos anéis e fica os dedos, mas só quem perdeu os anéis sabe o valor de comprar novamente aqueles anéis, aquela perda. Porque tudo é um somatório, né? E é impressionante, como eu falei também, nesse evento em questão eu tenho essa lembrança muito forte aqui da Vila Lisabel, nossa querida Vila Lisabel, né? E Coronel Martins sempre, inclusive eu vou finalizar essa matéria daqui a pouco gravando exatamente em frente onde eu morava, contando também a minha história dessa noite. Ouvimos aqui a história de tantos profissionais, de tantas pessoas, também contar como é que foi, e justamente aqui, né? E olha que eu vou dizer para você que está nos acompanhando, não foi combinado nós gravar aqui. A história da Vinda Pracinha surgiu uma hora atrás, antes de a gente gravar, e para minha na minha grata surpresa, justamente no bairro aonde eu também residia nessa época, também tenho as minhas lembranças em relação a essa noite. E a gente conta essa história aqui de 22 anos após os eventos climáticos do dia 3 de outubro de 2002. Vamos agora andar aqui até a Coronel Martins e finalizar essa matéria histórica para relembrar aquilo que muitos já esqueceram. E finalizando a nossa matéria desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, eu estou aqui nesse momento bem em frente ao local onde eu residia na época em que aconteceu justamente esses eventos climáticos. Aqui atrás de mim hoje não tem mais a casa, foi demolida, tem uma casinha construída aos fundos, mas na época era uma grande casa de madeira de cor verde que nós tínhamos aqui, com um grande abacateiro em frente, inclusive. E naquela época, o que eu me lembro justamente foi do barulho que o vento fazia justamente ali por volta da meia-noite, 1h da manhã. Né? E a lembrança que eu tenho muito forte dessa época é de acordar no outro dia, justamente no dia 4, e ver o abacateiro com uma grande rachadura, justamente porque o vento acabou pegando em frente a esse abacateiro. Ou seja, basicamente a árvore protegeu a casa. Então eu me lembro muito bem dessa ocasião de acordar no outro dia e de ver justamente essa árvore que era muito grossa, praticamente partida em dois. Obviamente eu me lembro também de toda a grande ventania, de ver minha mãe chamando nós para baixo da mesa, aquela situação muito amedrontadora, né? Mas o que mais me chama a atenção justamente foi aquele dia 4 de outubro, de acordar de manhã, ver o abacateiro dividido praticamente em dois, ou seja, o abacateiro literalmente protegeu a nossa casa, que ficava aqui na rua Coronel Martins, no bairro Vila Lisabel, e de ir justamente para a escola no outro dia e chegar lá e não ter aula, né? Eu estou aqui na rua Coronel Martins e, como eu posso mostrar aqui ao fundo, aqui atrás, nós vamos em direção ao centro. Então todo meio-dia e 35, eu e meu irmão, nós saía nessa rua e ia em direção ao centro, justamente lá, chegava na Praça da Matriz. E aí eu me lembro de nós chegar na Praça da Matriz e nos depararmos com aquela cena praticamente de um filme de guerra, né? Árvores caídas, fiação caída. E o que me chama muita atenção é de chegar na escola Margarida Pardelhas e nós sermos informados que não haveria aula, justamente pelos danos que a escola havia sofrido por causa do temporal, e de nós voltarmos para casa, né, olhando atônitos a tudo aquilo que a gente via aqui em Cruz Alta, né, decorrência desse furacão. Muitas pessoas falam em tornado, mas
colocando aqui o termo correto, foi um furacão categoria F2, dito assim pela questão da força do vento, né? Então, tá aqui essa matéria de hoje, relembrando o que aconteceu lá no dia 3 de outubro de 2002, hoje fazendo 22 anos deste terrível incidente climático que aconteceu no nosso município de Cruz Alta. Um grande abraço a todos. Se gostarem dessa reportagem, curtam, compartilhem, deixem seu recado, se inscrevam e sigam os nossos canais. Fernando Cooper para o Notícias RS, Rádio Cidade FM 98.3, Jornais Tribuna da Cidade e Jornal Visão Regional.